Nesse vídeo eu vou te dar dicas de como acertar mais questões no primeiro dia do Enem e contar quais foram as minhas estratégias para o primeiro dia que me fizeram ser aprovada em Engenharia na UFRJ. Oi pessoal, meu nome é Liliane Freitas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O primeiro dia do Enem tem matérias muito importantes para nossa aprovação. Tem redação, que é a nossa chance de tirar uma nota muito boa e aumentar a nossa média. Tem linguagens e humanas, que tem aqueles textos enormes, que se você não tomar cuidado, você acaba gastando muito tempo da prova nelas. Por isso, é muito importante ter uma estratégia para você acertar mais questões e aumentar a sua nota. Então vamos começar com estratégias pré-prova. O que você tem que fazer antes da sua prova para você chegar lá preparado para acertar muitas questões. A primeira coisa para mim é escolher o tipo de caneta certa. Existem 3 tipos de caneta que é muito legal você levar no dia do Enem. A primeira caneta é uma caneta mais grossa, com a ponta mais grossa, para te ajudar a preencher o gabarito mais rápido. Assim você não vai precisar ficar pintando cada bolinha do gabarito. O segundo tipo de caneta é uma caneta com a ponta mais fina, para que a sua letra na redação fique mais legível para o corretor. E o outro tipo de caneta que eu gosto é uma caneta que saia um pouco mais de tinta e seja bem pretinha, para que na hora que você for circular, grifar partes importantes das questões, que elas fiquem bem destacadas, porque o Enem é praticamente todo em preto e branco, e se você usa uma caneta meio fraquinha, acaba confundindo com o tanto de questões e linhas que tem ali no meio. Então uma caneta bem pretinha vai fazer com que você olhe direto para a questão e veja o que você circulou. Outra coisa muito importante é escolher a roupa ideal no seu pré-prova. Ninguém merece passar frio durante a prova ou passar calor, por isso é muito importante você levar uma roupa meio termo, uma roupa que seja fresquinha, mas que se você colocar um casaco, ela fique bem agasalhada e você não passe frio durante a prova, porque ninguém merece, né? Outra coisa bem importante no seu pré-prova, e bem pré-prova mesmo, que é ali na hora da prova, é você escolher onde você vai sentar na sala. Eu sempre recomendo para todas as pessoas sentarem o mais longe possível da porta. Por quê? Porque durante a prova as pessoas vão no banheiro, muitas pessoas vão sair às vezes antes de você, e esse abrir e fechar da porta, as pessoas passando, vai acabar te distraindo. Então eu recomendo que você sente um pouco mais longe da porta e também longe de ar-condicionado, para aquele vento do ar-condicionado não vir em cima de você e você passar um frio, e também um pouco longe de janela, porque talvez na janela bata sol e você acabe ficando ali no calor. Enfim, então é muito importante você escolher um local ideal assim na sala. Agora vamos falar sobre estratégias para você fazer a redação. A primeira coisa que eu faço é, pega a prova, procura a redação. Às vezes está no início, às vezes está no meio, às vezes está no final. Procura o tema, leia o tema, leia os textos motivadores, os textos de apoio com muita atenção mesmo. Destaque, sublinhe, risque e faça um brainstorming. Escreva tudo o que aquele tema te lembra. Escreva todas as referências que vir na sua cabeça em primeiro momento. Depois que você lê aquele tema e escrever suas referências, vá para fazer algumas questões. Faça umas 5, 10 questões para o seu cérebro ir trabalhando e ir procurando mais referências enquanto você está fazendo umas questões ali. Feitas essas questões, volta para a redação. Escreve o rascunho da redação, mas pelo amor de Deus, não passa limpo para a folha oficial da redação. Por quê? Porque se você passar limpo naquele momento, você vai olhar a redação, você está entretida ali. Você não vai conseguir achar os erros, melhorar alguma coisinha. Então eu recomendo muito. Fez a redação, fez o rascunho, vá fazer outras questões. Passa umas meia hora, 1 hora fazendo as questões e depois volte para a redação, releia. Aí sim, você vai conseguir achar vários erros, você corrige esses erros e aí sim passa limpo a redação. Agora vamos de estratégia para fazer as questões. Gente, a primeira coisa que eu digo para vocês é: não faça o Enem na ordem das questões que vierem para você. Por quê? Porque o Enem não foi feito para fazer assim. Tanto que o sistema de correção do Enem é um sistema pelo TRI, que é um sistema de teoria de resposta ao item, né? Acho que é assim. E basicamente, esse TRI, ele prioriza, ele melhora a sua nota se você acertar mais questões fáceis e ele diminui sua nota se você errar as fáceis, mas acertar as difíceis. Por quê? Porque ele quer que você não chute no Enem. Ele quer que você faça as fáceis, que todo mundo vai fazer, e se você errar uma difícil, tudo bem.
Já é esperado você errar essas difíceis, sabe? Mas se você acertar uma difícil e errar uma fácil, ele vai pensar, putz, se essa pessoa não acertou a fácil, ela vai acertar essa difícil? Então ela tá chutando. Então basicamente é assim que o Enem faz. Por isso é muito importante, não faça a prova na ordem que as questões veio. Faça na ordem mais fácil para você. Veja as questões, veja o que é mais fácil para você. Questões com textos menores, questões que tem aquelas publicidades para você entender o que aquela publicidade quer dizer, questões com imagens, muitas vezes em linguagens tem muita questão com imagem e na minha opinião eu considero essas questões fáceis, mas você tem que olhar, você tem que saber que aquela questão é fácil. Então você já fez as questões fáceis e chegou na hora das questões médias e difíceis. A maior dica que eu dou é: não sabe o que tá certo? Foca no que tá errado. Na hora de você olhar para uma questão, você pode até não saber o que tá certo, mas você pode saber o que tá errado. Então olha para as alternativas e eu, Liliane, sempre risco a alternativa inteira que eu sei que tá errado, para eu nem mais olhar para ela. Então eu risco a alternativa e vou focando na eliminação. Às vezes, só você sabendo o que tá errado, você vai acabar chegando na alternativa certa. Você vai riscar tantas alternativas que pronto, só sobrou uma. E é aquela que você vai marcar. Outra dica muito importante é: leia o comando da questão primeiro, antes de ler aquele textão que tem na prova. Por quê? Porque se você ler o comando e as alternativas, você já vai para o texto buscando o que a questão quer. Porque às vezes na prova do Enem, você lê aquele texto inteiro e aí chega no meio do texto e você fala assim: meu Deus, o que eu estava fazendo aqui mesmo? O que eu estava lendo? Então é muito importante você ir com foco. Você lê o comando da questão e vai buscando no texto o que ela quer. Normalmente, quando eu vou buscando no texto o que a pergunta quer, eu até vou sublinhando e riscando palavras parecidas, palavras que às vezes me lembram que a pergunta está querendo falar. E isso me ajuda muito a focar e ser direta na hora das questões. Agora vamos falar de uma das partes mais importantes na hora da sua prova, que é a hora de preencher o bendito do gabarito. As alternativas, as bolinhas, o cartão resposta, enfim, do jeito que você quiser falar. Gente, é muito importante ter estratégia na hora de preencher o gabarito. Por quê? Porque se você fizer marcando o gabarito enquanto faz as questões, você está meio distraído, você está focando em fazer a prova, preencher o gabarito, está dividindo a sua atenção. Então eu recomendo muito que você faça o seguinte: faz a sua prova com a maior calma do mundo e quando faltar uma hora para terminar a sua prova, você começa a marcar as questões que você já tem no gabarito. Por quê? Porque você vai parar, respirar, vai marcar o gabarito ali, vai se concentrar somente nisso. Então é muito importante que a gente concentre em preencher um gabarito. Quem nunca foi marcar um gabarito e marcou uma questão errada? Depois que eu comecei a fazer isso, uma hora antes de preencher o gabarito, de terminar a prova, preencher o gabarito, eu nunca mais errei uma questão no gabarito. Eu juro pra vocês, eu nunca mais errei uma alternativa lá, marquei errado. Então é muito importante vocês focarem numa coisa só. Primeiro fazer as questões e depois marca o gabarito. Agora vamos falar de bem-estar durante a prova. Gente, o Enem, mais do que uma prova, é uma prova de resistência. Não é à toa que ele tem 5 horas, 5 horas e meia às vezes. Então, é muito importante que você esteja bem com você, com seu corpo, com tudo. Então eu digo pra você: começou a se sentir cansado, tá fazendo as questões, tá errando muitas questões, tá errando assim, não tá conseguindo fazer muitas questões, vá descansar um pouco. O que é descansar? Ir no banheiro, mudar de matéria para português ou ir para história, dar uma olhada na redação, enfim. Não fica forçando o seu corpo. Vai descansar, vai tomar uma água, vai passar um minutinho lá no banheiro. É muito importante que você preze pelo seu bem-estar. Quanto mais você forçar o seu corpo, pior você vai ficando. Então, quando você vai no banheiro, você volta às vezes até renovado. Você volta tipo: ai, vou voltar agora, vou destruir essa prova. Então é muito importante você prezar pelo seu bem-estar e não ficar forçando os seus limites. E olha, acredita em mim, ir no banheiro, parar um pouco, não é perder tempo. É ganhar qualidade de prova. Quando você tá cansado, obviamente a sua atenção vai para longe, o seu foco vai para longe e às vezes você vai até errar questões por estar cansado. Então, ir descansar um pouco, ir espairecer, tomar uma água, é ganhar qualidade na sua prova. Agora vamos falar de estratégias pós-prova. O que você tem que fazer entre um Enem e outro? A primeira dica que eu digo para vocês é: não corrijam a sua primeira prova antes da segunda prova. Por quê? Primeiro que não vai ter saído o gabarito do Enem normalmente. E
A maioria dos gabaritos que estão por aí não estão 100% certos. Se você acabar corrigindo com um gabarito desse, você vai se frustrar. Por quê? Porque você vai ter questões erradas, que muitas vezes estariam certas. E se você acabou corrigindo e acabou errando muitas questões, você vai acabar se desestimulando no segundo dia. Vai chegar meio, ai, não vou passar, então não vai dar tudo de si, sabe? Gente, é muito importante, entre uma prova e outra, a gente se blindar de problemas, de coisas ruins que aconteceram no mundo, assim, pra gente ficar meio alienado mesmo e preparado mentalmente pra prova. Uma das coisas mais importantes no Enem é você ter uma mentalidade muito boa na hora de fazer a prova. Porque é claro que você saber a matéria é importante, mas o seu bem-estar, a sua mente é muito mais importante. Pensa, sei lá, na prova do Big Brother Brasil, na prova de resistência. A maioria das pessoas ali, é óbvio que o físico conta muito pra uma prova de resistência, mas o psicológico é muito mais importante. Se você chegou ali na prova do Enem pensando, eu vou passar, eu vou conseguir, muitas vezes você realmente vai. E se você chegar lá meio derrotado, tipo, eu vou fazer aqui, mas eu acho que eu não vou passar, às vezes você não vai passar, porque você não vai ter atenção, você não vai ter foco, você não vai dar tudo de si. Então é muito importante ter uma mentalidade muito boa. Se ficou alguma dúvida sobre as estratégias e como acertar mais questões nesse primeiro dia do Enem, deixa aqui nos comentários que eu vou responder todos possíveis. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo é um vídeo bom e vai compartilhar para mais pessoas. Se você gostou do canal, se inscreva nele. E eu realmente espero que esse vídeo tenha te ajudado e que você seja aprovado nesse Enem. Então, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!